não acredito que ele não está colocando o Endrick pelo simples fato de não gostar do Endrick. Esquece. Hoje, do jeito que o Neymar tá, o Neymar joga? Eu acho que ele não tá bem fisicamente. O Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro. A seleção brasileira vive um momento de pressão e muita discussão, mas agora o assunto esquentou de verdade. Em uma entrevista bombástica, Cafu soltou o verbo sobre o momento do Brasil, disparou opiniões fortes sobre Neymar e Endrick e ainda cravou uma previsão ousada sobre a seleção. Se liga no que ele falou. Porque, volto a falar, o dia a dia do treinamento, principalmente da seleção brasileira, nós não sabemos. O Ancelotti sabe o que ele está vendo no dia a dia. O Ancelotti sabe o que ele colocou em risco vindo para a seleção brasileira. E ele sabe o quanto ele pode sofrer caso o Brasil não ganhe uma Copa do Mundo. Então, eu não acredito que ele não está colocando o Endrick pelo simples fato de não gostar do Endrick. Esquece. Vai ter a hora dele. Vai ter a hora dele. O Ancelotti não tem dessa. Vai ter a hora dele. Hoje, do jeito que o Neymar tá, o Neymar joga? Consegue jogar, você acha? Se ele tivesse bem fisicamente... Não, isso é outra coisa. É outra coisa. Do jeito que ele tá hoje eu acho que ele não está bem fisicamente. Hoje eu tenho certeza que não tinha. Não tá. Não tem como. Não tem como. Eu encontrei ele outro dia, eu falei, preciso de você 15 minutos. Tu lembra? A gente se abraçou lá, tu falou 15, eu falei 5 minutos, você ainda falou 5 já tá bom. Eu falei, eu preciso de você 15 minutos, mas você tem que estar bem, mano. Se você estiver bem 15 minutos, você vai resolver o nosso problema. Eu falei, não, eu tô treinando. Eu até falei pra ele, não queima etapa. Não queima etapa e não vai na pressão de torcida. Você precisa estar bem, porque se você estiver bem, é um reforço muito grande pra gente se ele estiver bem. Na tua opinião, tu acha que essa nossa seleção vai até onde? Você sabe que eu sou o cara mais otimista do mundo, né? Eu acho que nossa seleção vai até a final. A seleção, tecnicamente, tu acha que, no teu entendimento, tem condição de chegar à final? Tem condição de chegar à final. É só nós acertarmos a nossa parte defensiva, que eu acho que é onde tá mais pegando, que o Ancelotti está vendo esse ponto. Acertar ali quais vão ser os 4 defensivamente. O meio de campo praticamente ele já começou a acertar depois desse primeiro jogo. Esse primeiro jogo serviu para que o Ancelotti pudesse ver os pontos vulneráveis do nosso time ou não. Eu acho que o nosso time vai chegar na final, mesmo empatando contra Marrocos, hein, gente? Essa pergunta também é um pouco polêmica. Tu acha que o Ancelotti deveria ter assinado esse contrato com a CBF para mais 4 anos, antes da Copa do Mundo? Isso foi uma garantia para ele. Isso foi uma garantia para todo mundo. Eu vou ficar aqui mais 4 anos. Então, durante 4 anos, quem manda sou eu. Por que eu acho que a CBF assinou com ele? Exatamente é para fazer isso. Com o treinador, ninguém mexe. As decisões, poder de decisão, vai ser para o treinador. Isso é uma garantia para ele. Porque se ele deixasse para assinar após a Copa do Mundo, talvez muitas coisas poderiam acontecer. Talvez não ganhasse uma Copa do Mundo, ou talvez se ganhasse iria pedir um pouco mais. Mas eu acho que de uma certa forma, cara, é isso que nós queremos. Nós queremos que um treinador tenha capacidade, que ele tem, mas principalmente tempo para trabalhar. O Ancelotti não teve tempo. Nós ficamos nessa decisão aí de 5 treinadores, cara, 5 dirigentes. O Ancelotti veio faltando 1 ano para a Copa do Mundo. Quer dizer, ele vai ter agora, depois dessa Copa do Mundo, independente de ganhar o período ou não, 4 anos para formar uma seleção. Eu vou falar para você, 4 anos o que nós temos de jogador bom, jovens, que durante 4 anos ele vai ter tempo para trabalhar, vai ter tempo para explicar, não vai ter desculpa. Porque aí ele vai ter 4 anos para falar assim, olha, essa é a minha seleção. Que nem em 94 nós sabíamos todo mundo que ia jogar. Sabia quem eram os suplentes. Essa seleção nós não sabemos ainda quem vai jogar e quem são os suplentes. Então se você der o tempo que precisa, que já vão dar para ele, a gente espera, né, de 2006 agora até 2030, o Ancelotti vai formar uma seleção, a seleção vai criar uma identidade e o povo brasileiro vai saber quem é a seleção do Ancelotti. 4 seleções favoritas para ganhar o Mundial? Brasil, França, Portugal e Argentina. 3 jogadores que tu acha que pode ser o melhor do mundo? Por incrível que pareça, Endrick, Yamal, Bruno Fernandes. O capitão do Penta não poupou palavras. Cafu foi direto ao ponto sobre o papel de liderança de Neymar e analisou o futuro do Brasil com a nova geração. Mas ele não foi o único. O lateral Danilo também entrou na conversa e foi só elogios ao Endrick, definindo o atacante como uma verdadeira joia rara do nosso futebol. O clima é de esperança para uns, mas de cobrança total para outros. O Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro, entendeu? É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande. É um jogador que tem estrela, meu amigo, que acontece as coisas, você não sabe por que ele faz gol. Então, assim,
é um cara que pra gente, a gente quer ter ele perto. Hoje no treino, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala, cara, esse moleque... Ontem ele deu um chute quase na net, quase tirou o moleque do treino. Assim, é um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da seleção brasileira, entendeu? Eu sempre falei algumas vezes que tudo que acontece, muitas vezes, não é pra mim, ou pro Casemiro, ou pro Neymar, ou quem é que seja, não. Obviamente nós temos a nossa parcela, mas, meu amigo, é a última chance que nós temos. A seleção brasileira continua com toda essa galera, entendeu? E o que a gente puder e que a gente tiver ao nosso alcance para poder fazer com que eles se sintam realmente importantes, que eles sintam que esse espaço é deles, a gente vai fazer, meu. Entendeu? A gente vai fazer, porque o Endrick vai ser importante pra gente na Copa do Mundo. E no outro dia ele não entrou porque o Mister decidiu, porque talvez o Bruno sentiu um pouquinho no final e teve que colocar o Danilo Santos, eu não sei, entendeu? Mas é um jogador que vai ser importante pra gente, e isso eu falo muito com ele, eu falo, mantenha a cabeça fresca. Na hora que você entrar, que seja 5, 6, 10, 20 minutos, meu amigo, tu vai botar a bola pra dentro. E aí é o seu nome e nós estamos lá te apoiando, te ajudando. Beleza? Ajudou e melhorou nosso lado direito. A gente melhorou com o Fabinho e com o Danilo. Agora, eu também não teria colocado o Endrick nesse jogo do Marrocos, tá? Eu também não. Você teria colocado, Canedinho? Você sempre colocaria? Sem dúvida. Sem dúvida. Esse não. Eu teria colocado simplesmente porque não estava funcionando o Rafinha. Você teria colocado no Rafinha? Sim, porque o Rafinha, em determinado momento, né, depois de perambular... Quando ele vira falso 9 lá, certo? Acho que ele é um cara que pode entrar em segundo tempo pra ficar lá na frente, pra você chover a bola, pra você segurar a bola lá na frente, talvez não precise. E a nossa lenda dos dois jogadores no meio campo, né? 4-2-4, virou mito, porque a gente jogou com 3 e a gente viu o que aconteceu, que na performance individual foi abaixo. Não dá pra voltar ao que era, também acho que não. O que o Ancelotti tem que fazer pra esse próximo jogo aí? Além de comer o fígado dos caras que ele já deve ter feito no vestiário. Tem que assistir ao jogo de novo? Pode ser. Mas eu acho que se eu tivesse 2 vídeos pra exibir pra seleção brasileira, eu passaria o jogo dos Estados Unidos e eu passaria o jogo do Japão, de ontem. Jogo dos Estados Unidos, engolindo o Paraguai. O Paraguai foi triturado pelos Estados Unidos. Intensidade, eles não deixavam o Paraguai respirar. O Paraguai pegava na bola, vinha 3 americanos pra roubar a bola. Quando os americanos começavam a criar com os 3 zagueiros, os caras ficavam correndo lá na frente, assim, ó, espetando. E o Paraguai não sabia o que fazer. Os 2 meias, né, o McKennie, por exemplo, o Tyler Adams, que é mais volante, eles ficam no meio do caminho ali, entre as linhas, mas eles correm pra trás, correm pra frente. Quando eles correm pra trás, alguém ultrapassa. Quando eles vão pra frente, alguém vem pra trás. Assim, era uma orquestra mesmo, muito bem afinadinha, e jogaram pra caramba. Eu assistiria esse jogo. E o Japão, pela disciplina. Porque o Japão joga num 4-2-4 quase, às vezes num 3-2-5 às vezes. Fica com 3 zagueiros, 2 volantes, e lá na frente eles têm um monte de ala. E quando precisa marcar, pega o que aconteceu com o Gakpo ontem. Gakpo pegava a bola aberta na esquerda. Quem tava marcando ele? O Doan, que é camisa 10, que é ala, é atacante. E o Kubo, que é o Cubinho. O cara do drible, o cara de chegar lá na frente. Que aliás machucou, né? Saiu mancando. Mas quando você pega todas as jogadas do Gakpo, quem tava marcando ele? O 10 e o 8, são 2 alas, cara. 2 atacantes marcando o cara. E ele não passou. Ele passou uma vez, e nessa vez que ele passou, o Doan colocou o corpo na frente, foi falta. Uma vez só, no jogo inteiro, o Gakpo não conseguiu jogar. Somerville lá do outro lado, Dumfries, com uma enorme dificuldade de passar. Quem tava marcando os caras? Tudo atacante marcando os caras. Eles se entregaram, eles deixaram tudo ontem pra conseguir aquele empate contra a Holanda. Saíram comemorando, porque eles foram buscar mesmo, jogaram pra caramba os caras do Japão no segundo tempo. A Holanda é melhor, mas o Japão conseguiu. Eu assistiria esse. E assistiria o dos Estados Unidos. Agora eu quero saber de você. Você acredita que a seleção brasileira tem bala na agulha para chegar à final da Copa? Ou ainda falta muito para o nosso nível subir? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, que é a base de tudo, e até a próxima.